Hoje é 12 de fevereiro de 2021. São 13 horas. O escriba chegou ao escritório ontem após tomar uma vacina e deve dizer que chegou emocionado porque aquilo é assemelhado nos velhos tempos, quando o escriba era mocinho, a aquilo que se fazia na igreja como crisma. A criatura fazia a primeira comunhão, depois era crismada. Assemelhadamente, como nós estamos aí no antepasto do carnaval, acontecia depois, na quarta-feira de cinzas, que o padre fazia uma cruz na fronte do carnavalesco, em sinal de perdão, quem sabe, por eventual pecado cometido. Isto vem à cabeça deste escriba, porque segunda-feira é feriado, é ponto facultativo, qualquer coisa desse sentido, em razão, aliás, de terem feito a supressão das folias de carnaval. De qualquer forma, o escriba voltou ontem ao escritório marcado pela inflição da vacina, assemelhada ao crisma e à cruz da quarta-feira de cinzas, o que significa que chegou aqui emocionado. E mal tomou assento, recebeu um telefonema de Roberto Delmanto, amigo dileto, que lhe comunicou constrangido que René Arieldotti falecera em Curitiba, lá no Paraná, e um falecimento doce, parece tranquilo, em casa, sem complicações externas maiores e sem internação hospitalar, não se sabendo também qual foi a causa da morte, mas o que é importante comentar é que o escriba já chegava emocionado com aquele ato traumático que era a inflição da vacina e foi pego dramaticamente pela comunicação de que René estava morto. René Dotti é, quiçá, um ano mais antigo que este Paulo Sérgio, tem 86 anos, cresce, acredita-se. Paulo Sérgio tem 85. Afirma-se que homem não chora, chora sim. E este escriba ficou muito triste. Vai fazer semana que vem uma reunião com os amigos e vão fazer aquilo que se chama, quiçá, uma live, relembrando o convívio com René Dotti. Feita esta preliminar, este antigo escrevinhador de direito penal trouxe a lembrança também do que saiu no jornal de hoje ou de ontem, mas provavelmente de hoje, em continuação de notícia correspondente ao enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal da questão que é muito delicada, correspondente ao direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento traduzido pela eventual proibição a que fatos criminais ou não sucedidos lá atrás sejam administrados ou mostrados pela imprensa. Isso dizia respeito
na Suprema Corte, há uma ação movida pela família de Aida Cury, assassinada lá atrás por uma criatura cujo nome não é preciso lembrar. Mas a família de Aida Cury quer, pretende e insiste em que seja afiliado um decreto judiciário qualquer, no sentido de se impedir a divulgação daquele fato que, segundo a família, deve ser mantido na discrição do sofrimento que a família tem até hoje, anos depois daquele infausto acontecimento. O escriba não quer, não pretende, não deseja comentar ou disputar o mérito daqueles que afirmam que o passado não pode ser inumado e daqueles que querem o silêncio perpétuo correspondente às consequências desses atos traumáticos na vida dos descendentes, das comunidades, das pessoas. Enfim, não é a intenção deste antigo escriturário de direito penal cuidar desse assunto dentro de tais premissas, mas referir até em função, em ligação com o passamento de René Ariel-Dot, referir aqueles criminalistas que interferiram nos júris que naquele tempo no Rio de Janeiro referendavam a atenção de toda a comunidade carioca e do país inteiro por via reflexa, o caso Aida Cury, que se sucedeu ou foi anterior, quiçá, ao caso Ângela Diniz. Aida Cury resultou numa novela de televisão. Ângela Diniz foi também personagem de comentários seguidos correspondentes àquele acontecimento. Quem matou Ângela Diniz foi Doca Street, que foi absolvido. Segundo o escriba pensa, se e quando houver erro ou engano seu, que o digam. Doca Street foi absolvido. Quem exculpou Doca Street no júri foi também o escrevente de direito penal, pode estar enganado, mas lhe parece, se a memória o socorre, foi Romero Neto. Era a tríade, era o trio famoso ao tempo: Romero Neto, Carlos Araújo Lima, Serrano Neves, Evandro Lins e Silva. Era um dos 4 pontificando na tribuna do júri, no Rio de Janeiro e nos outros pretórios que este país tem. O Paulo Sérgio conheceu muito bem Carlos Araújo Lima, foi muito amigo de Evandro Lins e Silva. Romero Neto deu-se com Romero Neto, mas muito pouco. E outros criminalistas daquele tempo passaram ou estiveram em contato com este antigo parlapatão que vem do passado sobrevivendo e relembrando os amigos que já se foram. Então,
Romero Neto, Carlos Araújo Lima, Serrano Neves, Evandro Lins e Silva, que foi cognominado o criminalista do século. Evandro Lins e Silva recebeu essa láurea, o criminalista do século. Foi tudo aquilo que um advogado poderia querer ser. E mais alguma coisa, passando inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, sofrendo as agruras do golpe de 64, quando posto à margem da Suprema Corte, com mais um ou dois colegas ilustríssimos, Evandro foi amigo deste Paulo Sérgio. Como amigo de Paulo Sérgio é Técio Lins e Silva, parente próximo de Evandro Lins e Silva, e seu sucessor, brilhantemente expoente da advocacia criminal do Rio de Janeiro e adjacências, quiçá, do país inteiro. Então, Paulo Sérgio se recorda de que René Ariel Dotti, no sul do país, se foi, e não esquece Romero Neto, Evandro Lins e Silva, Carlos Araújo Lima, Técio Lins e Silva, Juarez Tavares. Isso por lá. Aqui em São Paulo tem a memória convocada a ter saudade de Dante Delmanto, Celso Delmanto, Raimundo Pascoal Barbosa e tantos outros, Valdir Troncoso Pérez, tantos outros que se foram. E o Paulo Sérgio, surpreendentemente, continua por aqui como um depositário da saudade que eles todos ainda costumam e conseguem despertar na advocacia criminal brasileira e também na advocacia criminal paulista. Então, quando o Paulo Sérgio lembra e sofre pela morte de René Ariel Dotti, continua sofrendo também pelo falecimento desses todos. E com saudade de um sucessor muito vivo, esperto e potente, aliás, que é Técio Lins e Silva, com quem fala muito pouco, mas que desperta também muita saudade pela vivacidade e pela alegria que traz no contato raro, embora, mas muito querido nas poucas vezes em que se veem. O Paulo Sérgio fica muito triste, ficou muito triste ontem com o falecimento de René Ariel Dotti. E se lembra dele, sim, lá no Paraná, em Curitiba, quando visitou seu escritório, que era posto numa residência, quiçá, muito linda, térrea, talvez uma biblioteca imensa, e à entrada, ou logo adentrando a biblioteca, havia um armário grande, translúcido. Dentro daquele armário existia a roupagem de camponês do pai de René Ariel Dotti. Existia também, pontificando, uma bicicleta antiga e um chapéu de palha. Aquilo tudo pertencera ao pai de René Dotti, que era um cavalheiro
um criminalista completo e um lorde na comunhão com os seus amigos. Isto diz sim, com esta especialidade que é a advocacia criminal e com a saudade que se tem, por exemplo, de Dante Delmanto e de Valdir Troncoso Pérez. Lembrando este escriba que o busto de Dante Delmanto foi forjado no chão, olhando este velho escriba, toda a atividade do escultor que se chamava Pedro Pinkowski. Paulo Sérgio, tomando conhecimento das manobras para a criação do busto de Dante Delmanto, feita tal escultura com a técnica de forjamento no chão, no forno, a lenha, até transformar-se no guardião do Tribunal do Júri, do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, porque talvez seja a única efígie de advogado criminal mantida dentro daquele augusto salão do Tribunal do Júri de São Paulo, cujo mobiliário foi construído ou preparado nas oficinas do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que produziu também muitos móveis do Tribunal de Justiça desta capital. Vai então esta manifestação de hoje, que é 12 de fevereiro de 2021, agora às 13 horas e 16 minutos, em homenagem a todos os criminalistas que este país tem. E vem isto em arredondamento. O escriba se esqueceu de referir também, muito vivo, esperto, forte, saudável e inteligente, a figura de Thales Oscar Castelo Branco, um dos companheiros que ainda agem e trabalham no Tribunal do Júri de São Paulo. Mas vale a citação deles todos, e o escriba citaria a plenitude dos criminalistas que o Brasil tem, se e quando se lembrasse deles todos. Dos vícios, não, dos vivos e daqueles que já se foram, em homenagem a René Arialdotti, que também se foi ontem e morreu dentro da própria residência. Uma morte tranquila, sossegada e repentina, em paz. Que descanse ele em paz com a nossa saudade. Então já se vê que quando nessa relação de causalidade se fala num júri famoso que deu origem a uma manifestação recentíssima do Supremo Tribunal Federal referente ao direito ao esquecimento ou a não direito ao esquecimento correspondente a um fato dessa natureza, quando se começa a pensar nisso, vem à mente deste antigo criminalista toda a sucessão de ponderações postas na memória que dão a este velho criminalista que, no fim das contas, é um herdeiro
daqueles todos que dão a este criminalista a medida de como é importante esta atividade especializada que faz a integridade da advocacia criminal posta nessa nossa nação e, quiçá, no mundo inteiro. Isto vem a apelo para que este escriba recorde também que dia desses há de receber uma homenagem da Ordem dos Advogados em função de ser o mais antigo criminalista em atividade em São Paulo, no estado de São Paulo, quiçá, com seus 85 anos, dito o decano. Em tradução livre, decano seria o deão. E a ordem está a lhe fazer esta homenagem na medida da sua capacidade de sobreviver. O que é realmente um galardão. Mas este antigo escrevinhador precisa e deve dizer que o decano da advocacia criminal paulista é, com toda certeza, o advogado Tales Oscar Castelo Branco, que é mais antigo e é um irmão vigorante há muitas décadas na advocacia criminal ao lado deste antigo profissional da advocacia criminal. Seja esta, portanto, uma constatação. Este escriba vai ser homenageado pela ordem, sim, mas há de transferir esta honraria ao advogado Tales Oscar Castelo Branco, que é, sim, merecedor desta placa de reconhecimento pelos serviços prestados ao direito penal brasileiro e à própria advocacia criminal. Dito isto, vamos trabalhar ainda um pouco. Hoje é sexta-feira, véspera de feriado. Na segunda-feira também há de ser feriado, sem carnaval, com certeza, em benefício da saúde de todos os brasileiros e brasileiras. E lá na Vevá.